atenção na aula e fazer anotações também te ajuda com a prova. Olá, que bom que você voltou. Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje temos uma convidada especial, a primeira collab aqui do meu canal. A Marcinha, ela vai vir falar Márcia, né? Marcinha, você prefere ser chamada de Márcia ou de Marcinha, Márcia? Marcinha mesmo. A Marcinha, ela é bióloga, professora, e nós vamos falar um pouquinho sobre educação para adultos, como voltar a estudar, que tem a ver aí com a minha história, né? Eu fui fazer faculdade bem depois que eu terminei o ensino médio, anos depois de ter terminado o ensino médio, e é algo que eu sei que possa interessar muitas pessoas, né? Essas inseguranças, esse como inserir na rotina o hábito de estudo pode ser uma dúvida. E se você está planejando aí para 2022 voltar a estudar ou recomeçar a estudar, se liga aí nas dicas da Marcinha. Pode ser um quadro aqui no canal, hein, Marcinha? Márcia, para pessoas que, assim como eu, saíram do ensino médio e foram para a vida e depois lá na frente resolveram voltar a estudar, o que você diria para essas pessoas, para de repente quem está planejando aí voltar a estudar em 2022? Então, na verdade eu acho que quando a gente sai do ensino médio e entra logo na faculdade com 16, né, 18 anos, a gente entra muito sem experiência, muitas vezes vai começar um curso, não vai se identificar, porque a gente muda, né? As pessoas mudam, e quando você demora um pouco mais, você já cria ali, né, uma percepção melhor de quem você é, o que você quer fazer, então é uma vantagem também, é uma coisa boa, né? E se você já terminou os estudos, e não precisa se preocupar no sentido assim, tem muito aquela questão, nossa, na minha sala só vai ter novinho, né? E às vezes não, né? Depende. Às vezes sim. Eu ia falar, é uma realidade, mas sim, às vezes não. Mas às vezes não mesmo, aqui na minha vida foi uma realidade. Mas tipo, você se sentia assim? Não era um problema. É que assim, na verdade, é que você gosta de trabalhar com adolescente? Sim. Eu não era uma pessoa que tinha muita paciência com adolescente. E tinha bastante adolescente, né? As meninas tinha as meninas ali de 17, 18 anos, tinha bastante. E aí elas traziam justamente esse questionamento que a Márcia trouxe, eu percebia nas meninas ali, porque meninas eu falo, porque eu fiz pedagogia e a maioria esmagadora eram meninas e que formou, eram só meninas mesmo, os meninos foram ficando pra trás aí no meio do caminho. Mas esse questionamento de, eu não sabia direito o que fazer, tinha muito presente no discurso delas. Eu escolhi, mas eu não sabia. Quem era mais velho, assim como eu, que eram poucos, já tava, eu escolhi por isso, tinha um porquê, sabe? Sim. Que é muito dentro disso que você trouxe mesmo. E engraçado que eu entrei com 17, 18 anos, e na minha sala tinha muita gente mais velha. Por ser biologia, tinha homens assim de 40, 50 anos mais velhos, né? E aí acabava fazendo a sala aquele misto, né? Porque assim, uns ali acabaram de sair do ensino médio, outros estão voltando, então a gente tem esse receio, mas vai muito do perfil também, às vezes, do curso, né? Tem um curso que ele é mais sim, com certeza, sério, né? O outro mais criativo. Mas eu acho que assim, independente, né, se você vai sair ou se você vai esperar um pouco, ou até não que você quis, né, mas às vezes por algum motivo você teve que esperar e você quer retomar os estudos, vale a pena, né? Você tá aqui, né, mostrando também de prova que não tem idade pra estudar. Não tem, né? E na minha sala tinha também pessoas mais velhas. Tinha também. Em todos os cursos, assim, na faculdade você via por ali pessoas bem mais velhas, já tinham os filhos formados às vezes, e aí volta a estudar. Na faculdade que eu fiz, tinha uma senhora, acho que ela tinha 70 anos, ela entrou pra fazer nutrição. Olha, que lindo. E a pessoa, assim, se realiza naquilo, né? Muito lindo. E aí, Marcinha, qual que é a primeira questão, assim, que eu quero ajudar o pessoal que quer voltar a estudar? Organização. Eu tenho falado muito de organização aqui no meu canal. Vou continuar falando, pra você que já me assiste, vou continuar falando de organização. E na vida de um adulto, se não tiver organização pra voltar a estudar, se perde, né? Então, assim, uma principal dica, assim, pra quem vai retomar, pra não se afobar, pra conseguir se manter organizado, o que você diria?
Uma coisa muito, muito boa é porque, assim, quando você entra para fazer qualquer curso na faculdade, no primeiro dia, ali nas primeiras semanas, o professor ele vai entregar para você um plano de ensino, né? Muitas vezes, eu pegava ali e guardava, nem olhava, né? Mas hoje eu vejo que é uma coisa muito importante, porque ali tá as referências, né? A bibliografia que vai ser trabalhada no semestre. Nem lembrava né? disso, de tanto que eu não dava bola. Eu também, eu pegava assim, nossa, que desperdício de papel. Quanto tipo, livro, assim, não vou ler nada disso. Exatamente. E ali, quando você pega, já tá os livros, né, alguns artigos, alguma referência, tá o conteúdo, né, o conteúdo do semestre. Então, você, sei lá, você vai fazer administração, lá tô falando que vai ter, não sei o que tem no curso de administração, mas lá tá escrito, né, você já tem uma ideia do que vai ser trabalhado no semestre. Então, assim, eu acho que o que eu mais vou falar é da gente... não se prevenir, né? Mas assim, se preparar antes do que vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu sei que nessa disciplina vai ser trabalhado tais coisas. Então, eu já vou buscar no meu tempo, agora que não tá apertado, que eu não tenho trabalho da faculdade pra fazer ainda, tá bem no comecinho, e já vou estudando sobre aquilo. Porque você já leva as suas questões pra aula, né, já troca uma ideia com o professor. Então, assim, antes de começar essa questão de trabalho, de prova, porque, infelizmente, a gente tem essa cultura, né, de estudar pra prova, né, de estudar pro trabalho. E, na verdade, se a gente for estudando um pouquinho, né, desde o começo do primeiro dia, isso já facilita muito, porque você não vai se sentir atropelado, né, quando chegar ali uma semana de provas, uma entrega de E eu vou falar uma coisa que chega a parecer absurdo, mas... prestar atenção na aula e fazer anotações também te ajuda com a prova. Sim, isso é muito bom, né? Em vez de ficar, né, dormindo, né? Ou trocando uma ideia no celular. Atira a primeira pedra quem nunca dormiu numa aula. Nossa, não posso falar não. Viu, Marcinha? Isso falando pra quem vai fazer faculdade. E falando pra quem resolveu que quer retomar ali os ensinos, o estudo do ensino médio, ou uma matéria específica, a pessoa que só quer voltar a pôr a cabeça dela em movimento ali no estudo. Que dica você daria de organização? Olha, eu mesma, eu tô fazendo isso em relação à matemática, porque eu fiz o Enem, né, essas semanas atrás, e percebi que minha matemática do ensino básico tá terrível. E aí eu comecei a colocar ali, durante a semana, você pode estipular uma meta, assim, eu quero estudar 3 horas durante uma semana. Tipo assim, para algumas pessoas pode ser muito, para outras pode ser pouco, depende da sua correria, né? Mas, eu vou estudar, sei lá, 2 horas por semana. Então você pode dividir em blocos, né? Tem a técnica do Pomodoro, que é bem legal, que você estipula, por exemplo, eu quero estudar 25 minutos, vou dar uma pausa de 5, depois estudo mais 25. E aí você ali, né, já estudou bastante tempo naquele dia, você pode estudar um pouquinho mais no outro. Então, a minha dica mais assim, se você quer estudar uma coisa específica, sei lá, uma matemática, uma gramática às vezes, né, que você tá com uma dificuldade, ou até mesmo se você quer fazer um Enem, né, sei lá, parou de estudar faz tempo, quer retomar. Tem muita coisa no YouTube. Tem aulas de, tipo, de soma, de adição, né, de subtração para quem já esqueceu o que é. E é bom você procurar os cursos que tem as sequências no YouTube de uma mesma pessoa, se você vai assistindo a aula, né, e organizando na sua semana. Eu geralmente, eu indico assim, para você se dedicar mais naquilo que você tá com mais dificuldade a princípio. E aí depois você vai ver que vai se tornando prazeroso, né, pra você. Quando você vê sua evolução naquilo. Nossa, né? é isso. Na verdade, tem esse foco de que você tá fazendo por aquele objetivo, né? Uma outra coisa que eu tenho falado bastante aqui no canal, Marcinha, é de ter os blocos de horários para cada coisa, né? Pra pessoa conseguir entender que ela tem um tempo certo e que depois daquilo ela vai estar focada em outro objetivo. Pra pessoa que tem poucas horas por dia para estudar, mas ela tem ali todos os dias. Por exemplo, tem 2 horas. O que você acha que seria a melhor estratégia? Você acha que o Pomodoro é uma estratégia que ajuda? O Pomodoro é bem legal, porque você pode colocar a quantidade de minutos que você
prefere, né? Então, tem gente que prefere 25, às vezes eu prefiro estudar um tempo maior, 45, e ter uma pausa maior, de 10 minutos em vez de 5, né? Mas o legal é você, num domingo, assim, né? Antes da sua semana começar, dependendo do dia, né? Que começa a sua semana, você listar ali, né, quais os conteúdos, e depois você coloca nos blocos, né? Aquele dia eu vou estudar sobre aquilo, né? Na terça-feira eu vou estudar sobre outra coisa. E sempre buscar, se for no caso de alguém que já está fazendo faculdade, sempre buscar estudar antes da aula acontecer. Tem uma coisa muito boa que nem todos os professores, eles liberam o PowerPoint antes, né? Mas às vezes você pode conversar com um professor seu, se ele for usar um PowerPoint, para ele enviar para o e-mail da sala ou alguma coisa assim. Você pode imprimir ou no celular mesmo e já vai ler o PowerPoint antes da aula, né? A gente chama assim de aula invertida, né, na escola. Porque você já chega, você já sabe que aquele dia aquela aula vai ser de tal coisa, e meio que você já vai estar anotando a dúvida, né? Exatamente, já vai estar na cabeça e vai estar fresco, né? Então isso é uma dica boa também. E pra quem tem só o final de semana, aí a gente não vai nem falar de universitário, né? Geralmente final de semana, às vezes a pessoa vai estudar, sei lá, pra concurso, né? Pra um vestibular, de fato. Mas aí a pessoa trabalha de segunda a sexta, ou às vezes até de segunda a sábado, né? E no final de semana ela tem que correr. O que você diria, assim, pra essa pessoa? Então, é difícil, né? Porque assim, eu acho... Sinto muito. Obrigada. Tchau, gente. Se você tem um objetivo muito claro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Nossa, né? Verdade. Porque eu não posso falar assim, não, vai ser tudo super paz e amor, você vai ficar de boa, vai passear com sua família, você vai, né, sair com o namorado. Mas se você tem um objetivo, né? Então, se você tem um objetivo de um concurso, ou de, sei lá, de fazer um vestibular específico, ou de algum curso, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que dar prioridades para o seu estudo, porque esse é o tempo que você tem, né? Não que você não vai, meu Deus, vai ficar um ano sem sair, não. Mas, assim, algumas coisas a gente tem que abrir mão para conseguir alcançar os nossos objetivos, né? E principalmente quem trabalha demais também tem que descansar, lógico, né? Se você mantém ali, assim, sua semana intensa, mas você mantém a quantidade de horas do seu sono de uma certa maneira, assim, saudável, no final de semana você pode pegar ali para estudar, né? O ideal é que, assim, você tenha as pausas, né? Porque não adianta falar, vou estudar 6 horas seguidas num domingão, sei lá, né? Porque o seu cérebro, ele não vai conseguir absorver tudo em um dia só, né? Então você tem que dar umas pausas, beber bastante água, comer uma fruta, né? Tudo isso principalmente ajuda. Se você tá começando a estudar, né? Se estudar já vai dar uma overdose de estudos. Não, e não dá. Tem uma hora que simplesmente a cabeça buga. Tava falando ali pra você de psicanálise, né? O estudo de psicanálise, ele é muito profundo e ele mexe com as nossas questões. Você não lê o negócio e sai ileso daquilo que você leu. Então, às vezes, eu me programava, não, hoje eu vou estudar 2 horas, mas não dava. Porque eu lia ali um negócio que eu falava, cara, eu vou ter que fechar isso aqui e respirar um pouco. Não dá, sabe? Então, a gente tem que entender o corpo também, né? A mente. Porque senão... Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele focado, assim, numa videoaula, por exemplo, você vai assistir no YouTube, é no máximo 20 minutos. Depois ali você já tá na outra dimensão, né? E leitura, se você não tem um foco, né, um ambiente mais silencioso, isso que também, né, dificulta, às vezes, estar com a família, né, em casa. Respeita o seu tempo também, né? Dá umas pausas, vai... até a questão da visão, eu comecei a ter muita tontura, assim, quando eu comecei a fazer o mestrado, de ler muito. E o oftalmo falou, você não tem problema de visão, você enxerga bem, só que você tem que dar pausas ali, depois de 45 minutos, olhar pra longe. Então, se você tá com a vista cansada, olha pela janela, fica dando uma olhada assim no céu, nas nuvens, porque aí seu olho, ele vai focar na visão mais longe, né, pra dar uma relaxada também. E aí, Marcinha, pra fechar com o que eu considero mais importante, anota essa dica, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu vivo dando dica de várias coisas aqui. Eu já tenho 30 anos, a gente vai aprendendo umas coisas no meio do caminho, né, Marcinha? Então, ouça quem já aprendeu, corta o caminho aqui, se inscreve no canal, já deixa o like. E agora você vai anotar essa dica da Marcinha aqui.
que é pra aprender, pra entender, lembrar do que estudou, Sim. né? Porque às vezes isso que você falou de estudar horas se torna contraprodutivo por isso. A pessoa correu a matéria, mas não aprendeu nada, né? Exatamente. Então, além disso, né? Além de entender a quantidade de tempo de qualidade que você consegue dedicar, o que você usa geralmente de estratégia, o que você passa para os seus alunos de estratégia para lembrar, para realmente entender ali o que você estudou, para poder usar na hora da prova ou na hora de aplicar na vida, né? Tem 2 dicas, né? A primeira, sabe aquela pessoa que mora com você, seja seu companheiro, sua mãe, pega ele pra Cristo ali e fica explicando pra ele, entendeu? O conteúdo que você aprendeu, tá tentando aprender. Porque tem pesquisas, né, que mostram que a gente aprende quando a gente ensina. Então, sabe aquele professor que você fala, nossa, o professor lembra de tudo? Claro, ele já explicou aquilo 1000 vezes, né? Então, já ficou fixo na cabeça dele. Então, você pega alguém ali, ó, vou te explicar hoje sobre a geometria, né? E explica pra pessoa. Porque isso vai fazer com que você mesmo também pare pra pensar, nossa, mas eu não entendi muito bem essa partezinha, eu vou ter que revisar, né? Porque é muito importante a revisão. E essa segunda dica, né, a gente fazer uma revisão do que a gente estudou. Eu, geralmente, quando é leitura, né, eu faço a revisão seguinte, cada parágrafo eu meio que resumo em uma linha. Então, eu escrevo. Tem gente que é muito visual, não precisa escrever, né? Mas eu mesma, eu preciso escrever ali. E a maioria, eu acho que as pessoas também precisam escrever para lembrar. Então, resumir ali um parágrafo e uma linha, vai resumindo, que aí você tem a ideia daquele texto, né? E se for um caso de uma videoaula ou alguma coisa assim, você pode fazer um mapa mental. Também tem sites, tem um MindMeister que você faz online, né? Então, às vezes, eu não tenho habilidade de fazer no papel, você faz digitado ali. Que legal, não sabia como que é o nome? MindMeister. Vou deixar o link pra vocês. É bem legal. E dá pra você mudar de cor, colocar coloridinho. Que legal. E tem outras ferramentas também que é bom pra dar uma quebra, né? Então, assim, tem o Kahoot, né? Não sei se você já ouviu falar, que lá tem um monte de perguntas sobre diversos temas. Principalmente no ensino básico, às vezes você quer saber ali mais ou menos como você está numa matéria, e aí você vai lá e procura e faz né? É tipo um joguinho. Nossa, eu não vou fazer porque eu devo estar péssima. Falando de ensino básico, eu preciso retomar os estudos. Mas assim... Isso que você falou, Marcinha, de ensinar, né? Eu acho muito legal, porque primeiro que eu sou a pessoa chata que tudo que aprende fica falando pros outros, porque eu gosto mesmo, sabe? Sei. Mas eu sempre acabo linkando aqui com terapia, eu já tô acostumada, todo vídeo, pode ser do assunto que for, acaba tendo um assunto aí de terapia no meio. E a terapia, tem muita gente que quem não faz não entende, né? Que um dos principais motivos de você fazer terapia é você se ouvir. Né? Não é tanto a devolutiva, o feedback que o psicólogo, a psicóloga vai dar. É você se ouvir, né? E tem histórias que a gente conta mais de uma vez pra psicóloga, ou você conta pra psicólogo, depois conta pra uma outra pessoa, e você já ouve diferente, já pensa diferente, né? Eu lembro assim de vários momentos, mas teve uma terapia, nem lembro qual foi a pergunta, mas a resposta minha foi porque eu julgo demais. Né? E aquilo veio tanto fundo do coração e aí você impacta, nossa, eu julgo demais, né? Então, no estudo, isso dá o mesmo impacto, porque você tá ensinando. Aí a pessoa fez uma pergunta. É aí que você entende o quanto você entendeu da matéria ou não, né? O quanto você entendeu do que você estudou ou não. Porque se a pessoa fez uma pergunta e você não soube responder, ou você respondeu com insegurança, significa que você tem que ali retomar um pouco, né? Então, falando de ser humano, eu acho que o que um ser humano precisa mesmo é se ouvir, né? Então, para estudar, na terapia, eu acho que o quanto puder se ouvir, caminha aí com a evolução daquilo que você está buscando na área que você estiver buscando, né? Independente do que a gente estiver falando. Agora que você já se inscreveu aqui no meu canal, vai ter um vídeo lá no canal da Márcia também. O seu não vai sair essa semana, né, Marcinha? Não, vai sair na outra semana. Vai ter um vídeo lá no canal da Márcia também, dessa nossa collab aqui, dessa nossa parceria.
Vai lá assistir, se inscrever. O canal dela é Márcia Garcia. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, mas é Márcia Garcia e ela fala sobre educação e tecnologia. Que educação aí desde que o homem é homem, né? A gente precisa saber sobre educação. E tecnologia, quem não tá tentando aprender tá ficando pra trás. Então vai lá, se inscreve no canal da Márcia. Se inscreve aqui no meu também e deixa aqui nos comentários se vocês querem que vire um quadro de dicas da Marcinha e aí ela volta aqui pro canal. Obrigada, gente. Obrigada, Marcinha. Quero agradecer a sua participação aqui no vídeo, aqui no meu canal, a sua disponibilidade de ter vindo até aqui. E em nome dos meus inscritos, eu agradeço aqui a sua participação, tá bom? Também quero agradecer a Ju, a gente se conhece há pouco tempo, assim, né? E, nossa, já parece que já se conhece há tempo, né? Então, sim, o papo foi profundo atrás dessas câmeras hoje. A Ju não tem conversa rasa, não. Mas foi muito bom e espero que vocês tenham gostado também do nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.